Olá, queridos, vamos para mais um Mana Diário. Hoje eu gostaria de pensar com você a respeito de prudência. O que hoje, na sua vida, tem potencial de se tornar pedra de tropeço lá na frente? Você consegue parar para analisar um pouco da sua vida hoje? Analisar, por exemplo, no seu trabalho, seu ministério, sua família, sua vida com Deus. O que você percebe que hoje, se você não cortar fora, se você não tirar, se você não eliminar, lá na frente vai se tornar pedra de tropeço, vai se tornar um grande obstáculo, um problema. Existe alguma coisa? Existe alguma coisa dentro do seu casamento? Alguma coisa no seu relacionamento com Deus? Alguma coisa que você ainda não cortou? E você sabe que isso vai trazer problemas, isso vai trazer consequências. Alguma coisa que você ainda não tirou da sua vida, que você sabe que lá na frente vai trazer consequência. Por que eu estou pensando com você a respeito disso, queridos? Eu quero ler Atos, capítulo 16, do verso 1 ao verso 5, para poder mostrar para você que o apóstolo Paulo ele decidiu ser cirúrgico em uma situação que ele sabia que poderia gerar problema lá na frente. Atos 16, do verso 1 ao 5, diz o seguinte: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou, por causa dos judeus daquele lugar. Pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, aumentavam em número. Queridos, essa história aqui vai nos falar que o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando na região da Galácia, ele passa por Listra e ele encontra um jovem chamado Timóteo, um jovem que ele percebeu que tinha um grande potencial da parte de Deus para poder servir junto com ele na missão. Só que ele sabia que tinha um problema. Timóteo, o pai dele era grego, ainda que a sua mãe fosse judia. Por isso, ele não foi circuncidado quando pequeno. E sabendo que os judeus, eles tinham essa questão, esse problema, os judaizantes perseguiam o apóstolo Paulo por conta disso também, ele, para evitar que isso fosse uma pedra de tropeço lá na frente, um problema, alguma coisa que trouxesse impedimento para o ministério, até mesmo dele, levando Timóteo, ele decidiu circuncidar Timóteo. E assim ele fez. E Timóteo pôde seguir com ele na missão. E não tinha nada mais que impedisse ou que fosse tropeço na vida de Timóteo e na vida de Paulo e na parceria deles. Queridos, essa história ela nos lembra que às vezes a gente precisa olhar para as situações pensando nos desdobramentos lá da frente. Tem coisas, claro, que você precisa entregar na mão de Deus e ao amanhã pertence a Ele. Mas tem coisas que Ele nos dá sabedoria para observar hoje e perceber. Perceber assim, poxa, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai ser um problema dentro do meu casamento. Se eu não cortar isso aqui, se eu não circuncidar isso aqui, vai ser um problema no meu casamento. Vai ser um problema na minha vida com Deus, no meu ministério. Isso vai ser um problema na minha vida profissional. A gente precisa buscar ter essa sabedoria, essa prudência que o apóstolo Paulo teve em relação a Timóteo. Por isso eu comecei indagando a questão: será que existe alguma coisa na sua vida que precisa ser tirado? Porque se não for tirado, pode ocasionar problemas lá na frente. Gostaria que você pensasse a respeito disso. Tirasse amanhã, à tarde, meditando sobre essa questão. Se existe, queridos, tome logo essa iniciativa. Não procrastine. O apóstolo Paulo poderia esperar e dizer: não, bora ver se vai dar ou não. Se der, eu corto. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele quis ser prudente. Nós precisamos ser prudentes também. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar em mais um dia, em mais uma mensagem, mais um devocional contigo. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê discernimento, nos ajude a olhar para a nossa vida e perceber o que precisa ser cortado, o que precisa ser tirado, Senhor. Nos dê essa sabedoria, essa visão, Senhor Deus, para poder tirar, para poder cortar, para poder arrancar da nossa vida. Ó Deus, Tu tens liberdade, Santo,
Espírito, para poder ministrar em nossos corações e nas nossas vidas, tirando e colocando aquilo que te apraz. Por isso, conduza, Senhor, as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, queridos, continue nos abençoando.